superficial, eu uso um automatizado, tanto o laser de femtosegundo quanto o microcerato, os resultados são muito semelhantes. Se ele é um posterior, eu prefiro, primeira escolha, doença de endotélio, vai ser o DISAEC ou o DMEC. Se ele é penetrante, para nós, primeira escolha seria transplante modelado, usando cogumelo nas ectasias todas e usando o zigue-zague pelos parâmetros que eu já coloquei para vocês nas demais situações, tá? Bom, acho que era isso, Freda. Luciane, eu estou pensando assim, ó, primeiro você toma água, né? Você já disparou 156 mil palavras, aí nós estamos contando ali. Eu acredito que a gente pode fazer agora no segundo, tá? Acho que pelo avançado da hora, aí o pessoal está um pouco, já acredito, cansado, acho que a Ceratite fica para o próximo, não sei. Vocês que sabem. Então vamos fazer o do femtosegundo agora, e aí depois a gente abre para perguntas, eu acho importante a gente discutir depois, tá? Tá bom, tá joia. Também a gente pode discutir infecção na pergunta e resposta, não tem problema. Muita coisa desse aqui de laser de femtosegundo a gente já viu, né? Sim, sim. Nós vamos colocar aí para você também ver o que está acontecendo real. Né? Pode passar o próximo, que a gente já viu. Esse slide vocês já viram. É mostrando então o que é o laser de femtosegundo. Eu não vou parar nele aqui mais. Pode passar. Então aqui, o que a gente vê é isso. Ó. O laser, ele dispara a energia, ele vai abrir, ele não corta, ele cria um espaço virtual. Ele cria bolha na córnea, bolha de CO2 e água, que o endotélio da gente consegue tirar muito facilmente. Então, se você cortar e tiver algum problema, você não abrir aquilo ali, se você realmente não separar real aquilo ali, ele cicatriza da mesma maneira, porque é um corte meio que só virtual mesmo, né? Só essas bolhas que ele vai criando essa separação. Pode passar? Então, ó, a bolinha ela se expande com o CO2 e cria essa separação. Pode passar? Pode passar o próximo. E isso pode ser feito, como são vários tiros, vocês veem que ele vai fazendo as linhas de separação. Então, dependendo da posição, do tamanho desses tiros, a gente tem uma separação mais fácil ou menos fácil. Isso tudo os aparelhos nos permite mexer para ter a maneira ideal de separar e trabalhar com mais segurança para o paciente. Pode passar o próximo. E também vai permitir que a gente trabalhe em angulações, tá? Então, esses cortes todos modelados que eu comentei com vocês, eles podem ser feitos manualmente, mas vocês imaginam fazer um cogumelo no doador igual o cogumelo que você faz no receptor manualmente. Realmente é muito mais difícil, né? Mas pode ser feito manual. Os lasers vocês já viram. E aí vamos começar com as aplicações. Pode passar o próximo, Freda. As aplicações cirúrgicas, que a primeira aplicação foi cirurgia refrativa. Pode passar o próximo. O que muda na cirurgia refrativa com o laser de femtosegundo? Programação que a gente tem. Então, eu tenho muito mais opção de programar espessura de flap, diâmetro de flap, centralização, forma do flap, se eu quero flap ovalado ou não, que tamanho que eu quero o meu pedículo, se eu quero o flap angulado em 90 graus, em 45. Então, isso tudo me dá uma possibilidade de trabalhar com o meu flap buscando diminuir o quanto, alterar menos ainda a biomecânica da córnea. Então, essa é a grande finalidade do laser de femtosegundo na cirurgia refrativa. Além, logicamente, da precisão do corte. Pode passar o próximo. Quando a gente vê um corte com microcerátomo, pode ir clicando. O que a gente observa, os trabalhos observados é isso. Ó. Ele começa, você programa o microcerátomo para 160, ele começa com 160, ele vai para 180, depois ele sobe. Quer dizer, você tem uma irregularidade de corte que isso pode justificar as ectasias futuras que a gente observa no paciente. Pode passar o próximo. O que a gente vê, pode clicar, no femtosegundo é isso. Como ele aplana a córnea, ele vai medir a profundidade a partir do momento que você aplanou. Então, se você programou para 120, você vai ter 120. Então, a reprodutibilidade, a precisão dele é muito maior. Pode passar? Isso é o que a gente observa quando a gente faz um OCT desse paciente. Então, vocês estão vendo aí, esse é um OCT onde foi programado um flap de 90 micra. Em toda a extensão do flap, vocês veem que tem de 89 a 90 micra. A reprodutibilidade foi muito grande do que foi programado e o que foi atingido com o laser de femtosegundo.
Pode passar o próximo. Esse aqui é o contrário. Esse foi um paciente que foi submetido a um corte com microcerátomo. Foi programado 160 micra, mas vocês veem que ele vai de 179 até 187 micra. Então, você tem uma variabilidade muito grande nesse flap aqui. Então, esse é o motivo por que a gente busca cada vez mais fazer uma coisa mais homogênea para você ter resultados mais estáveis e diminuir o risco de ectasias que a gente vê nesses pacientes, né? Pode passar? Alguns trabalhos mostram que... Pode passar 55. O próximo. A não ser 855 a 187, foi maior ainda, pior ainda a situação. Não, é que eu não peguei. Eu peguei o 179, não peguei o 155. Não, para ilustrar que foi pior. Exatamente. Pior ainda. Então, a gente sabe que quando você passa um microcerátomo no paciente, ele vai induzir algum tipo de aberração. Então, o tipo de aberração, esse trabalho mostrou bem isso. O tipo de aberração induzida superiormente com o Hansatommy, por exemplo, e o tipo de aberração induzida quando você cortou só com microcerátomo, isso só cortando e fazendo a aberrometria, foi muito menor. Então, se a gente está buscando uma cirurgia refrativa personalizada, é muito mais lógico eu fazer essa personalização com menos indução de aberrometria, de aberração. Então, é muito mais lógico eu cortar com um aparelho que vai me induzir menos aberração do que o que vai induzir mais. Ou parte para a superfície direta. Aí é outra questão que a gente pode discutir. Mas, de qualquer maneira, isso é um ponto também que já está mostrando na literatura. Pode passar? Então, o que a gente vê é que o LASIK feito com laser de femtosegundo, ele dá uma recuperação visual mais rápida, ele dá uma melhor acuidade visual sem correção, uma melhor sensibilidade ao contraste, menor indução de astigmatismo, e eu ainda posso escolher espessura e tamanho de flap, buscando, além de uma estabilidade maior na biomecânica da córnea, menores alterações de filme lacrimal e de olho seco, por estar cortando mais superficial, por estar podendo mudar o local desses pedículos. Quer dizer, então realmente, hoje a gente considera que um padrão ouro dentro de cirurgia refrativa, que não seja de superfície, né, que seja por lamela, seria a utilização de algum laser de femtosegundo para criar essa lamela. Pode passar? O laser de femtosegundo também ainda veio agora para cirurgias refrativas outras, como por exemplo a presbiopia. Esse que vocês estão vendo é uma cirurgia utilizando o laser da Tecnolas, o Fentec, o Perfect Vision, para fazer uma cirurgia de presbiopia intracorneana. Então, em 4 segundos, ele corta a córnea concentricamente, ele faz círculos na córnea, tornando essa córnea multifocal na sua região central. Existem alguns centros que já estão fazendo essa cirurgia para presbiopia. É uma cirurgia que é feita, ela pode ser feita monocular ou binocular, e os resultados iniciais, que ele já tem segmentos de 2 anos, são resultados bastante animadores. Então, é uma cirurgia muito rápida, que você não abre nada de epitélio, são cortes intraestromais. E também os outros lasers, os AIs, como o Visumax e o WaveTech, também já vêm com plataformas para tratamento de miopia, de astigmatismo e de hipermetropia com ablação de córnea, com cortes diferentes, da mesma maneira que o Itracor está fazendo agora. Pode passar o próximo? Então, esses aqui são os resultados iniciais do Dr. Ruiz, da Colômbia, que vai estar conosco aqui no congresso no final do ano em Sorocaba. Então, mostrando que a acuidade visual desses pacientes, depois de 18 meses, é uma acuidade visual tanto para longe quanto para perto, uma acuidade visual bastante satisfatória nesse período de follow-up. Então, realmente é uma cirurgia bastante promissora que a gente tem que prestar atenção, né? Outra aplicação, pode passar o próximo, uma aplicação muito importante do laser de femtosegundo, quando ele faz isso, é a construção de anel, de túnel. Construção de túnel para você colocar qualquer coisa. Seja anel, seja medicamento, seja lente intraocular, lente intracorneana. Então, pode passar. A cirurgia do anel intracorneano para astigmatismos irregulares com a utilização do laser de femtosegundo parece outra cirurgia. O que a gente observa é que você tem condição de personalizar muito mais o seu tratamento, ou seja, eu posso usar zonas ópticas diferentes, profundidades diferentes,
túneis com larguras diferentes para ter um túnel mais apertado ou não, tentando aumentar a resposta do meu paciente ou não. Eu tenho uma precisão muito maior na profundidade em toda a estrutura, em 360 graus desse túnel, e com isso eu diminuo o risco de complicação. Os resultados visuais do paciente depois de 1 ano, eles acabam sendo semelhantes, logicamente, se o nomograma utilizado foi adequado e se a profundidade da técnica utilizada manualmente foi adequada. Porém, a reprodutibilidade, ou seja, para quem começa a fazer a cirurgia e a segurança da cirurgia é muito maior quando ela é feita com laser de femtosegundo. Então, é uma coisa que vale a pena? Se o laser é disponível, não tenha dúvida que vale muito a pena para o paciente fazer a cirurgia com laser de femtosegundo. É muito mais seguro. Se não tem o laser de femtosegundo, dá para fazer manual? Dá para fazer manual. Só que o cirurgião tem que ser um cirurgião muito mais experiente para atingir a mesma profundidade em toda a estrutura e a profundidade ideal para você ter os mesmos resultados e o mesmo número de complicações que a gente tem com o laser de femtosegundo. Pode passar? Então, o que a gente observou nos primeiros pacientes que a gente fez em Sorocaba foi uma melhor acuidade visual com e sem correção. Nós não tivemos nenhum quadro de migração ou de extrusão e nenhum tipo de melt ou infecção de córnea em anel colocado com o laser de femtosegundo, tá? Pode passar o próximo. A outra aplicação seriam os transplantes. Pode passar mais rápido, Frida, que esse aqui eu já coloquei para vocês, né? Então, os transplantes lamelares e penetrantes. Então, aí vocês já viram esses cortes. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo. Só quero chamar a atenção para... Oh, peraí, volta lá, Frida. Chamar a atenção nesse quadro, que é uma aplicação bastante legal. Esse paciente é um paciente que teve uma conjuntivite hiperaguda por Neisseria gonorreia. Pode passar. Então, ele fez um quadro bilateral grave. Vocês estão vendo aí o quadro da conjuntivite. Pode passar. Uma conjuntivite grave que teve uma evolução muito ruim nos 2 olhos. Pode passar. O laboratório, pode passar, mostrou a presença de uma Neisseria, como vocês estão vendo aí, pode passar. E o que a gente observou depois do tratamento é que, apesar do tratamento que o paciente fez, tratamento sistêmico específico para Neisseria, pode passar. O paciente evoluiu com perfuração nos 2 olhos. Então, um olho ele foi para adesivo e o outro olho ele foi para transplante tectônico de cara, tá? Então, aí, pode passar o próximo, o olho que ele foi para o transplante, a gente tinha isso aqui que vocês estão vendo, depois de 6 meses de pós-operatório. Então, a gente tinha um transplante descentrado, uma área de afinamento super importante, como vocês estão vendo aí inferior. Passa o visante, Frida, por favor, o próximo.